Olá pessoal, boa noite. 7 horas. Bom, hoje é nossa live de quarta-feira. E hoje estamos aqui para falar sobre Corfebol e inclusão. Com o nosso convidado de hoje, o Marcelo Soares. O Marcelo Soares tem uma história incrível em relação ao Corfebol e inclusão. Ele vai falar para nós um pouquinho sobre a modalidade e sobre a história dele dentro da educação física e quais também são os projetos futuros dele, tá? Espero que vocês aproveitem bastante a live. Vai ser uma live bem descontraída. E vocês podem também mandar perguntas. E estamos aqui à disposição também para agregar conhecimento dentro da educação física e também dentro da sua realidade escolar. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, né, da gente falar um pouquinho do nosso trabalho com o Corfebol, né, e falarmos de inclusão, né? É um termo que eu gosto muito. Eu, professor Marcelo Soares, eu sempre trabalhei a inclusão nas minhas aulas de educação física, principalmente através do Corfebol. Uma grande honra, tanto para mim quanto para a professora Isabela, que a gente é da página BNCC na Educação Física. Sim. Poder trocar experiências. A cada semana é um professor novo, são modalidades diferentes, são realidades também diferentes de cada canto desse país e também com públicos diferentes. E a gente fica muito feliz pela sua presença aqui. E para quem está chegando aqui na live também, esse é o professor Marcelo Soares. Vocês podem fazer perguntas para ele. Ele mora no Rio de Janeiro. Ele vai conversar um pouquinho mais sobre a história dele. Então, coloquem, mande no aviãozinho aí para amigos de vocês, para professores. Vamos fazer essa live e para todos os cantos do Brasil, viu? Ok, Eduardo, vamos lá. Estou enviando aqui, convidando muita gente, né? Que a gente possa ter um momento aí de partilhar conhecimento, né? Dividir conhecimento através do Corfebol, através da nossa querida educação física. Antes de começar, eu queria parabenizar o teu trabalho, né? Enquanto educador, enquanto profissional de educação física, né? Você criar um grupo, né? Com esse tema BNCC. Eu acho que você foi certeiro, né? Você deu, como a gente costuma dizer no esporte, né? Você deu um tiro na mosca. Então, poder trabalhar os conteúdos da BNCC, né? Que fez toda uma reformulação e, a meu ver, muito positiva, principalmente para a educação física, né? Onde deu uma abertura maior, até para o próprio Corfebol, né? Como esporte de invasão, né? O Corfebol, ele classificado, né? E eu sempre coloco o Corfebol como co-irmão do basquete e do handball, né? Um jogo pré-desportivo, mas também que trabalha muito essa questão da invasão, a questão territorial. O Corfebol ele desenvolve muito e principalmente a percepção espacial do aluno, né? E isso em qualquer faixa etária, né? Eu percebo desde a educação infantil, quando a gente já começa a introduzir alguns conceitos do Corfebol, e aí depois, se você me der a oportunidade, eu gostaria de enfatizar bastante como é que eu trabalho o Corfebol na educação infantil, né? E eu percebo que a criança ela desenvolve muito a percepção espacial. Então, o Corfebol e o BNCC tem tudo a ver. Então, parabéns para você, Isabela, e essa oportunidade que você está dando aí para todos, né, poderem mostrar um pouquinho do seu trabalho. Porque eu acho que agora, nessa pandemia, né, nós, da educação física, nós temos que nos reciclarmos, nos reformularmos, né? Nós que estamos sempre dentro da quadra, atuando com os alunos, agora a gente está atuando, né, com celular, com lives, com essa questão da modernidade, né? Então, nós, da educação física, a gente tem que estar antenado com isso. Então, parabéns aí pela tua oportunidade. Um abraço
a professora Isabela, e aí que a gente possa fazer uma grande live aí. Mas vamos lá. Com certeza. E isso é bem importante que tu falou, porque essa amplitude de modalidades, o professor pode escolher de N formas como que ele vai trabalhar. Uma das formas é apresentar essas modalidades para os alunos. Em cada ano ele poder apresentar uma modalidade de invasão, porque é bem isso que tu falou, os esportes de invasão, eles têm regras e características bem comuns uns com os outros, e uma vai conectando com a outra, porque um esporte não surgiu do nada, do zero, ele foi criado sendo adaptadas às regras. Sim, sim, sim. É comum, né, as pessoas que não conhecem o corfebol confundirem um pouco ele com basquete, até porque é muito semelhante, o objetivo é o mesmo, jogar a bola na cesta do adversário, né? E também acham que o corfebol foi inventado baseado nas regras do basquete. Não, não foi. É apenas uma coincidência, né? Fundamentos muito semelhantes, o mesmo tipo de passe, de peito, picado, de ombro, né? Porém, ele possui regras que o diferem do basquete. Mas eu sempre digo, né? O corfebol ele é um co-irmão do basquete. Ele é um jogo que, inclusive, ele até eu gosto de utilizar ele nas aulas, dentro do currículo, dentro do planejamento, muito próximo ao basquete, porque ele facilita muito ao aprendizado do basquete, né? Às vezes, aqui no Rio de Janeiro, às vezes a gente encontra uma certa dificuldade, uma certa resistência com o basquete. É uma questão cultural. Isso eu comecei a observar quando eu viajava, comecei a viajar muito para São Paulo, né? Em São Paulo, o basquete, principalmente ali na região de Franca, né? Aquela região ali respira basquete. E no Rio de Janeiro a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de espaços públicos, às vezes com tabela de basquete. Então, eu observo que quando eu vou dar uma aula de basquete, né, as crianças que não tiveram ainda essa vivência com o basquete, o corfebol é um trampolim de motivação para o basquete. Por isso que eu digo, o corfebol e basquete o corfebol auxilia muito e motiva muito para o basquete. Inclusive, já consegui detectar muitos talentos para o basquete, né? Iniciando no corfebol, trazendo para o basquete, e essa criança se apaixonando pelo basquete e dando continuidade ao basquete. Então, é isso que é sensacional na nossa profissão. Sim, e esses esportes alternativos, como teve a live da semana passada com a Jaqueline, a história dela, ela falou que ela conheceu o chokeball quando ela estava no quarto ano. E esses esportes alternativos, que a gente vai falar mais para frente sobre as regras, sobre os valores, é fundamental na base do esporte ali. Que aí vai preparar depois para outras modalidades e para aquele aluno continuar depois praticando no seu lazer. Sim, sim. Eu sempre gostei, né, Eduardo? Sempre gostei de apresentar para os meus alunos, né? Desde a educação infantil, eu trabalho com todos os segmentos. Atualmente eu estou trabalhando esse ano eu estou trabalhando com Fundamental 2. Mas eu sempre gostei de apresentar para os meus alunos esportes, jogos, brincadeiras diferentes. Não que os esportes tradicionais sejam prejudiciais, não, pelo contrário. Porém, eu sempre detectei nas minhas turmas crianças desmotivadas, crianças que de repente não gostavam de jogar os esportes tradicionais, e eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa, né? Com esportes alternativos, com atividades alternativas, né? E o que é tradicional hoje já foi alternativo há um tempo atrás, né? O próprio futebol, que é mania nacional, eu gosto muito de futebol, né? Mas você vê o futebol, né, quando chegou ao Brasil, né, como era e como ele se desenvolveu, e hoje é fenômeno social no planeta, né? Não só, principalmente no Brasil, né? Somos o país do futebol, mas também podemos ser o país dos esportes alternativos. Sim, é que o grande problema do ensino do esportes está envolvido também com a questão metodológica dele. Se é o ensino muito metodológico na questão tecnicista,
acaba perdendo o lúdico, o envolvimento daquele aluno e acaba ficando chato, conforme ele vai estudando Sim. ano a ano a mesma coisa. A mesmice traz a desmotivação, né? Os alunos que não têm a oportunidade de adquirir essa habilidade motora, que é gradativa, né? É gradativa. Essa habilidade motora, ela acontece varia de pessoa para pessoa, né? Claro, o treinamento, né? A parte pedagógica, tem treinamentos que são muito repetitivos, né? E aí a criança acaba se desmotivando, né? E quando nós utilizamos esse recurso, né, que são essa ferramenta pedagógica, são jogos alternativos, a pedagogia, a didática do professor é fundamental para fazer com que esse aluno se apaixone, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? A criança, quando ela se apaixona pela aquela modalidade, ela pede novamente, né? Às vezes no nosso planejamento você vai para outro esporte e você tem que reformular esse planejamento, porque a criançada pede muito. Uma observação que eu faço, né? Principalmente nas minhas aulas, e não vou dizer que é um conselho, mas dividir o conhecimento com os colegas. Eu observo que quando a criançada gosta da aula, do jogo, do esporte, o recreio, o intervalo, né, muda. Uhum. Quantas e quantas vezes eu já fiz o meu planejamento, né, para aquele dia, para aquela semana, para aquele bimestre, e em função do recreio, ao observar o recreio, eu nem seguia o meu planejamento, eu fazia o meu planejamento em função da motivação daquela criançada nas atividades do recreio. Após uma aula apaixonante, vamos dizer assim, eu começo a observar a mudança comportamental das brincadeiras, das atividades do recreio. Ou seja, um recreio que é muito voltado para o futebol, você começa a observar a diminuição do futebol e as aulas, né, dando continuidade. E o que é mais divertido, sempre tem um líder ou uma líder que imita a postura do professor. Então eu conseguia me ver na brincadeira das crianças. Uhum. O líder ali, né? Foi falta, não é assim, o fundamento é assim, né, explicando para os colegas. E né, eu de longe não interferia, aprendendo com eles, né? Essa observação que a gente faz no comportamento, na atitude das crianças, dos jovens, né? do aluno. E aí não tem diferença se é criança ou se é terceira idade, o comportamento é idêntico. O que pode variar um pouco é a velocidade só, mas o comportamamento é idêntico. E você se vê, né? Você vê ali aquele aluno orientando o outro, né? Eu sempre, no final lá do recreio deles, eu me aproximo e parabenizo e falo, poxa, que legal, estou vendo vocês jogando, né? A peteca, o frescobol, o mambol, o corfebol, né? O chuckball e por aí, o frisbee, né? O flagball, tantos esportes alternativos aí, né? E eu observo aqueles que já têm aquela liderança, já ensinando para os colegas, eu falo, você tem todo jeito de professora ou de professora de educação física, hein? Tenho certeza. E com isso, né, com essa observação, Eduardo, eu que atuei muitos anos na educação infantil, ao reencontrar alunos, né, que ainda me chamam de tio, né, aquele tio Marcelo, né? Alguns até foram para educação física, né? E sempre dão aquele feedback, né? Olha, eu me espelho em você, eu me lembro das suas aulas, como eram divertidas, você tocando violão, né? Eu toco um pouco de violão, então as minhas aulas sempre foram muito lúdicas e muito
voltadas para a inclusão. Então, eu acho que é nisso que eu acredito, é numa educação física e numa aula apaixonante. Assim como eu sou apaixonado pelas aulas, eu gosto de tornar os meus alunos apaixonados pela aula também, né? Sim, com certeza. Aqui lendo os comentários aqui, Marcelo, ó. Sim. A Gláucia colocou ali, inovação é essencial. Pelo que a gente está falando, o professor sempre está estudando, se atualizando, buscando sempre o melhor para a sua aula, para o seu aluno. Sim, sim, concordo com a Glaucia, queria agradecer a participação dela. Eu comparo, né? É uma profissão que eu valorizo todas as profissões, né? Cada um tem dom para uma determinada profissão. E uma profissão que sempre me chamou muita atenção e que eu comparo, e eu sempre coloco isso nas minhas aulas, é a profissão do garçom, da garçonete. Aquela pessoa que, né, quando a gente vai numa lanchonete, num restaurante, que nos serve, né? Eu comparo o profissional de educação física, o professor de educação física, a um garçom. Nós temos que estudar um cardápio variado de atividades, de brincadeiras, de conhecimento, trazendo sempre a novidade para o nosso aluno e apresentar para esse aluno. Que cardápio é esse chamado educação física? No momento que a gente aprende. Que ele cria gosto, né? Sim, sim. E se ele não gosta do feijão com arroz, talvez ele goste do macarrão. Sim, com certeza. Né? E aquele que não gosta do macarrão gosta do feijão com arroz. Aquele que gosta do esporte tradicional, sim, vamos, né? Vamos apresentar o esporte tradicional para ele de uma maneira que ele já conhece, que é a competitiva, que é natural, né? O esporte de competição. Mas vamos apresentar para ele uma outra vertente, a mesma atividade, o mesmo esporte, mas de maneira cooperativa, onde ele tem uma outra visão daquele esporte. E aquela pessoa que, de repente, né, aquela criança, aquele jovem, adulto, que não tem, não tem essa preferência pelos esportes tradicionais, ele acaba se identificando com algum esporte alternativo, onde ele faz muito sucesso. E aí, Eduardo, vem a questão da motivação, né? A pessoa que está desmotivada, que foi excluída, mas ela também se auto-exclui, né? Às vezes o grupo a exclui e ela acaba se tornando uma pessoa sedentária, uma criança sedentária, né? Uma criança que vai procurar um atestado médico para não fazer aula de educação física. Né? Eu já trabalhei em inúmeras escolas, né? Que infelizmente não tinham um espaço físico adequado, mas isso também não é desculpa para você não dar uma aula de qualidade. Eu acho que isso é mais um desafio, e nós, quando escolhemos essa profissão linda e maravilhosa que é a educação física, nós já sabemos disso. Sim. Né? Na graduação a gente já nos prepara. É que a gente, às vezes a gente não acredita, né? A teoria é uma, a prática é outra. Né? Quando você chega na prática e que você se depara com essa realidade, infelizmente, né? Alguns acabam se desmotivando, mas não. É aí que está a sua grandeza, a sua capacidade de inovar. Né? É no desafio que você cresce. Sim. Né? Então, quando você tem um espaço físico adequado, quando você tem muito material, eu nunca me esqueço, eu cheguei numa instituição e eu estava acostumado muito a trabalhar em projetos sociais, com falta de material, com falta de espaço físico adequado para aula. E quando eu cheguei numa instituição onde eu tinha todo aquele material, espaço físico, alunos, eu me lembro que eu fiquei mais de meia hora dentro da minha sala de esportes ali, que eu olhando para o material, onde eu já estava mentalmente, né, fazendo o meu plano de aula em função do material que me ofereceram, eu tinha tudo, né? E eu me lembro que estava na hora de ir embora, os meus colegas de trabalho bateram na porta: Marcelo, você não vai embora? Vai ficar aí dentro da sala? Aí eu falei: eu vou, não, estou indo. Mas é porque eu estava, né,
muito feliz, né, com a possibilidade que a gente tinha. Então, assim, eu acho que a dificuldade em função de material, de espaço físico, não é fator para a gente se desmotivar. Pelo contrário, a gente tem que se motivar e usar a nossa capacidade de criatividade, né? E nós, da educação física, a gente tem que estar sempre preparado para isso, para motivar, né, e apresentar para o nosso aluno e fazer a diferença, né? O aluno que eu sempre percebo e tenho sempre um feedback dos alunos muito positivo, né? Muito positivo. Então, a inclusão através da educação física, né? O Corfebol, eu classifico o Corfebol como um grão de areia na praia chamada educação física. Uhum. Com certeza. Que a gente tem inúmeras. Agora a BNCC organizou, tem a dança, tem as práticas corporais da aventura, tem as ginásticas, as brincadeiras, os jogos e também os esportes. E aí dentro das categorias tem N's que o professor vai poder apresentar para os alunos, ou ver outras formas, especificar também dentro daquela realidade onde o aluno também está inserido. Sim, eu vejo com muita. Eu gostei muito da BNCC, né? Porque eu já estou formado há 20 anos, 22 anos, praticamente, né? E a BNCC facilitou muitas questões para nós, profissionais de educação física, né? Até para poder trabalhar e nortificar a nossa, dar um objetivo de trabalho, eu classifico assim. Então a BNCC para mim foi fundamental, super positivo. Eu gostei muito dessa normatização, né, que reforça muito a nossa profissão, né? Eu acho que o profissional de educação física hoje, né, ele dentro do espaço, dentro da escola, dentro do processo educacional, é de fundamental importância. Quantas e quantas vezes, né, Eduardo? Você é bem mais novo do que eu, mas se não passou por isso, vai passar, né? A gente não pode ficar doente, né? A gente não pode faltar, né? Véi, tá louco? Se fica doente, os alunos nos matam quando a gente volta depois. Quando a gente volta, por que você teve febre? Nós tivemos aula de tal matéria, de português e matemática. O senhor vai ter que dar mais aula de educação física. Isso quando a gente tem que chegar na escola, né? Na ponta do pé, porque quando as crianças nos veem, vira festa, né, cara? É aquela. A gente acaba tirando a concentração, né, das outras aulas, né? As professoras falam, professor Marcelo, por favor, fique na sala dos professores, não fique circulando, né? Às vezes eu chego um pouco mais cedo nas escolas que eu trabalho, eu tenho que ficar dentro da sala de professores, não posso nem dizer, não, mas eu estou indo ali na cantina, vou beber uma água, né? Então, assim, a gente acaba atrapalhando os outros colegas. Tamanha é a popularidade do profissional de educação física. Isso é um feedback maravilhoso. Isso é a motivação para até não ficar doente, né? Uhum. Não ter febre, né? Não passar mal. Mas nesse caso não tem jeito. Bastante, foi assim, Marcelo, que um aluno veio para mim e perguntou: professor, a gente podia ter educação física todos os dias. Porque a gente fica muito tempo sentado, porque eu estava trabalhando com eles sobre a questão da postura. Você tem que caminhar, não pode ficar muito tempo sentado. Então, um aluno me falou isso. Aí outro veio e me falou também assim: professor, mas aqui na escola a gente passa 4 horas sentado. E aí na educação física, que eles têm esse momento de ser eles, que eles podem se libertar, se expressar. Ali, assim, muito da história dentro da educação, o aluno ficava só dentro da sala de aula, com um robozinho ali e só ouvindo, né? Sim. E a educação física dá esse espaço para ele ser criativo, ele socializar, ele aprender valores, saúde também. Sim. Recentemente eu participei de uma live com um querido, grande mestre, né, que eu apelidei carinhosamente de mestre dos magos, professor João Batista Freire, né? João Batista Freire norteou toda a minha... Tem outros mestres também, mas ele, a sua maneira, os seus livros, a sua bibliografia, sempre trouxeram para mim, Marcelo Soares, né? E para o Corfebol, né? Muita pedagogia, muita emoção, muita sensibilidade.
E recentemente, participando juntamente numa live com ele, né, ele colocando essa questão, né, muita gente querendo que a educação física vá para dentro da sala de aula, enquanto que a grande vantagem da nossa disciplina, né, é justamente não estar nada contra a sala de aula, mas é fazer com que as crianças estejam num outro espaço, né, estejam se movimentando, né, corporalmente, né, e que hoje e que a gente tem que manter isso. Esse é o grande diferencial da educação física, né? É a gente poder também entrar em todas as outras disciplinas, poder trabalhar interdisciplinarmente, multidisciplinarmente, mas estando num outro espaço, né? Então, quando ele colocou isso de uma maneira muito pedagógica, muito sensível, eu concordo, né? E concordo com você, né? Porque a criança permanecer sentado 3, 4 horas, 1 hora, tem crianças, né, que tem muita dificuldade para permanecer nessa postura, né? Até na nossa própria aula, né? Às vezes nós fazemos uma atividade mais, né, mais puxada, mais rápida, onde, né, condicionamento físico, tem crianças que estão muito tempo sem atividade física, né? Crianças criadas em apartamento, a gente vê muito isso, né? Crianças que têm dificuldade motora, né? E aí quando eu peço para sentar, ficar sentada, né? E aí, né, eu sento, eu me coloco sempre numa postura muito igual aos meus alunos, né? Na educação infantil, eu costumo sempre receber meus alunos de joelhos, para estar no mesmo plano que eles. Dos olhos. Né? Isso. E eles, tem uns que são muito observadores, eles falam assim, tio, eu estou crescendo. Aí eu falo, por que você está crescendo? Porque você tá abaixando, você está mais baixo. Uhum. Eu falei, eu só cresço para os lados. Como assim, tio? Não, um dia você vai entender isso, depois eu te explico. É a barriga do tio aqui. E aí eles ficam morrendo de rir, né? E é muito divertido isso, né? Porque eles observam que eles estão crescendo em função deles, né, no início do ano, ou abraçados, eles estarem ou na mesma altura ou mais baixo. E conforme vai passando os meses, eles vão, né, crescendo. Tem uns, então, que crescem muito rápido, tem aquele estirão, né? E aí falam, tio, você está abaixando. É muito engraçado, né, esse feedback das crianças. Né? Para quem não trabalhou com educação infantil, trabalhe, porque vale a pena. É um ambiente de muito aprendizado, de muita energia. E você, além de você ensinar, você aprende mais do que ensina. Eu cheguei a essa conclusão. Entra dentro do mundo da educação infantil, o professor ali é o super-herói para eles ali. Eles pegam muito o exemplo da gente. Sim. E a gente brincando com eles, assim, às vezes eles não têm uma realidade de brincar em casa com o pai, com a mãe. O pai e a mãe trabalham todo dia, chegam em casa, e o professor está ali. Sim. Eu gosto, né, Eduardo, e aí é um recurso que eu sempre utilizo, e eu gosto de passar dividir essa experiência com os colegas, principalmente os mais novos, quem está ainda na graduação, né? Participe da aula, brinque, né? É claro que quando você tem que avaliar, você tem que observar, mas dá para, de vez em quando, numa aula ou outra, você participar e brincar, né? E é engraçado, né? Porque quando você está participando da aula, né, você tem uma noção do que você ensinou, se eles assimilaram. E quando você vai reproduzir o que você pediu e por acaso você não tem sucesso, é muito divertido, porque eles têm na cabeça deles, nós somos os super-homens, mulheres maravilha, né? E eles se divertem muito, né? Tem uns assim até que são os líderes, né? Chegam, ele ensinou pra gente, mas ele não sabe fazer. Né? E assim, você, né, quando eu dou aula com materiais diversificados, como pular corda, elástico, né?
as meninas, né, se empolgam com elástico. E aí, quando eu vou ver, elas ficam treinando lá o dia inteiro, no recreio, na entrada, na saída, vão adquirindo aquela coordenação motora, o equilíbrio, lateralidade, vai desenvolvendo o dia inteiro brincando de elástico. Aí, quando eu vou brincar com elas, né, chega uma hora que eu falo, vocês estão ganhando de mim, é isso mesmo? Ah, o tio não sabe, o tio é isso, o tio é aquilo. É muito divertido, né? Eu falo, né, pular corda, né? Querem que eu pule, querem que eu dê 1000 pulos, aí canto aquelas músicas e tudo, e eu tenho que fazer manobra. Eu falo, ó, se eu ficar brincando aqui com vocês aqui no recreio, eu não vou conseguir dar aula mais tarde, né? Então eu tenho que gastar, já não estou com a idade de vocês. Então é muito divertido, é um ambiente muito rico, né? E eu gosto muito, eu sou apaixonado pela profissão. A educação física ela é muito valiosa, tanto para a gente quanto para os alunos, porque o aluno aprende através do lúdico, aprende com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, e a gente chega na escola assim, com aquele sorrisão, assim, bem, vou dar aula hoje. E é tão legal quando eles retribuem isso. O Carlinhos colocou ali que é difícil mostrar essas modalidades alternativas, é difícil, mas o professor tem N alternativas. Negocia com a turma, vai colocando aos pouquinhos. Depois, como a gente falou ali, vai sendo recompensador quando eles pedem a modalidade de novo, uma brincadeira. E o momento, professor, como já aconteceu comigo, eu trabalhava no Rio Grande do Sul, agora estou em Santa Catarina. Um aluno do quarto ano um dia chegou para mim e perguntou: professor, como que o senhor sabe tantas brincadeiras? Antes a gente não tinha tudo isso. E isso é tão legal. Criar uma bagagem nessa criança de movimento, de brincadeiras, de modalidades, ginástica, dança. Eu tenho, né? Eu vou dividir com vocês. Eu tenho uma maneira, né, de motivar os alunos a aprenderem modalidades alternativas, né? Eu gosto muito de trabalhar com palavras, né? Uma delas é a palavra surpresa. Essa palavra é mágica. Eu tenho uma surpresa para vocês, né? Isso eu apresento logo no primeiro dia de aula, né? Eu mostro para eles o planejamento, o currículo, o que nós vamos trabalhar durante o ano, né? Claro que Fundamental 2 isso é mais fácil, essa assimilação, né? Educação infantil você tem que mostrar mais na prática, né? Não que a teoria você não possa teorizar, mas você trabalhando com essa palavra surpresa, eles ficam curiosos. A surpresa para o aluno de educação física, o que ele vai apresentar para nós. E aí eu faço sempre uma entrevista. E aí essa entrevista eu faço 3 perguntas. O que é educação física para eles? E aí eles vão escrever o que é educação física, né? Quase sempre tem aqueles que têm a capacidade de resumir, de serem mais sucintos, eles definem num esporte. A resposta, né? O que é educação física? O que eles não gostam na educação física? O que eles gostam? São 4 perguntas. E o que eles gostariam de aprender? São essas 4 perguntas. Então eu pego uma tirinha de papel e não precisa se identificar, só vai responder. Eu faço essa pergunta e eles respondem rapidamente. E aí eu recebo essas tirinhas, venho para casa e aí vou... aí eu separo por turma, né? Por turma. E aí sim, eu já sei, turma do 7º ano. E aí ali eu vou fazendo o meu quadro no Excel, né? E aí eu já tenho um perfil do que gosta, do que não gosta, do que gostaria de aprender e o que é educação física para eles. E aí eu já consigo, num segundo momento, já começar a montar o meu planejamento, né? E a surpresa, né? Eles estão sempre me perguntando o que vai ser a surpresa. Depois do primeiro mês de aula, no segundo mês eu falo, olha, eu vou apresentar para vocês os esportes alternativos. Mas eu não digo quais. Então eu vou cozinhando a curiosidade deles,
durante 1 mês, 2 meses. No terceiro mês, eles já estão receptivos. Inclusive, aqueles que são mais estudiosos, mais curiosos, vamos dizer assim, eles começam a entrar na internet. Uhum. E aí eles começam a pesquisar esporte alternativo, o que que é. E aí eles dão um feedback, né, na própria aula. Professor, mambó é esporte alternativo? Sim. Sim, ele já começa. Mas você sabe o que que é? Você sabe o que que é mambó? Eu sei, ele já pesquisou. Então, Uhum. e é esse que vem te dar o feedback. É o É esse né? É esse que nos auxilia, que eu chamo de auxiliar técnico. É esse que motiva o outro que ainda não pesquisou, ou que ainda não teve curiosidade sobre. É esse que motiva. Eu pesquisei, tu não pesquisou, não. Quando você vê, todo mundo pesquisou. E quando você vai dar o jogo, ou passar um trabalho, algum trabalho de pesquisa, eles já sabem. Uhum. Você já pode ir diretamente para o fundamento, para a história, para o lúdico, já está facilitado. Essa é a dica que eu dou de como eu motivo alunos desmotivados a conhecer os esportes alternativos. E isso é bem interessante, Marcelo, que nessa conversa que a gente está tendo aqui da live, a gente já está colocando as habilidades da BNCC. Muitos professores vêm nos perguntar, assim, aqui para a página, né? Como que eu coloco o currículo conforme a BNCC? Como que eu faço minha aula conforme a BNCC? A gente já conversou de pesquisar as modalidades, né? Pesquisar as modalidades alternativas dentro de uma categoria, por exemplo, os esportes da invasão. A outra habilidade de colocar um aluno para auxiliar, né, dele aprender sobre os papéis, as profissões do esporte, dele aprender a ser técnico, ser gandula, jornalista, saber que essas profissões existem e que podem, aquele aluno que às vezes não se dá certo na parte prática ali, em função de dificuldade, ele pode vivenciar o esporte de outra forma. Mas ele está no esporte. Ele está ali no esporte. A importância, o significado. E possivelmente, se ele for um gestor no futuro, um prefeito, um governador, um vereador, ou uma empresa privada, ele vai dar importância para aquela prática. Sim. E ali você já começa a observar, por exemplo, eu tenho alunos que às vezes eles não estão muito motivados para determinada modalidade, mas eu consigo observar, né, a capacidade, né, de ajuda, de cooperar, né, de observar, de apitar um jogo. Por exemplo, às vezes eu vou dar um pique-bandeira, né, e eu gosto muito de pique-bandeira. E eu gosto de entrar no time, né, e quase sempre eu monto a minha equipe, né, quando eu utilizo essa metodologia de cada um, eu pego os capitães, vamos dizer assim, e eu falo, ó, cada um vai fazer o seu time aqui, 4 times, e todo mundo vai jogar contra todo mundo, né? Quase sempre eu vou escolhendo quem eu já sei que não vai ser escolhido. Uhum. Tá? E nisso, num primeiro momento, eles ficam maravilhados, porque eles veem que eu estou escolhendo eles ficam muito motivados. E aí, às vezes, eu passo para eles alguma tática, né? Que essa tática eles vão aprendendo jogando, né? É a repetição dos jogos que eles vão entendendo a tática. Mas eu já antecipo para aquela equipe alguma tática. Uhum. Nem sempre eles assimilam, porque eu tenho que falar muito rapidamente, porque o jogo vai começar, né? Mas aqueles que assimilam e colocam em prática, quase sempre o meu time tem sucesso. Mas em alguns momentos eu corro muito, outros momentos eu não corro. Ou seja, eu também coloco para eles a dificuldade. E eles me colam mesmo, eles me pegam, conseguem, né, me neutralizar ali, né? E depois, sempre no final da aula, eu sento com eles e vamos discutir, né, regras, como foi o jogo, o que pode ser melhorado, né? Às vezes um colega não tratou o outro colega tão bem, essa questão do relacionamento, do respeito, né? Principalmente na questão dos gêneros. Eu gosto muito de trabalhar na inclusão e na integração dos gêneros. E por isso eu utilizo muito a ferramenta do Corfebol, né? O Corfebol
eu acho que é a grande magia do Conferbol é igualar homens e mulheres, meninos e meninas, mostrando que ambos podem conviver e estar em igualdade de condições. Não que as outras modalidades também não possibilitem isso. Todas as modalidades possibilitam. Porém, o Conferbol de 1902, ele vem com essa missão de fazer essa integração. É a mola mestra, né? Enquanto que outras modalidades separa o gênero masculino do gênero feminino, o Conferbol, a missão dele é integrar, é unir. Então eu gosto sempre de trabalhar essa questão dos gêneros, do respeito, da valorização do trabalho em equipe, né? Nada contra a competição, já falei, mas volto a frisar, a cooperação é tão importante quanto a competição, né? Ou seja, se a gente traz agora para a nossa realidade, né, que nós infelizmente estamos aí com esse problema dessa pandemia, esse problema mundial, né? E se nós não adotarmos um comportamento cooperativo, nós não vamos vencer essa competição contra esse vírus. Né? A cooperação tem que vencer essa competição contra esse vírus. Né? Então, é isso essa bandeira que eu levanto. Né? Porque, assim, quem está nos assistindo aqui também é interessante falar que no Brasil existem diferentes ramificações do esporte, né? A finalidade do esporte. Tem o esporte que é educacional, o esporte de lazer, o esporte de rendimento e também de formação de base, né? Que são as escolinhas de formação. Então, a escola, o esporte da escola tem a finalidade de ensinar esses valores de cooperação, de respeito aos gêneros, respeito também ao adversário, aos companheiros, solidariedade, fraternidade, companheirismo, questão de saúde e também formação integral do indivíduo ali, que está num processo de formação e que futuramente vai ser um cidadão. Então não é ele só fazer um movimento à prática de qualquer jeito ali, ou só rolar a bola ali. Ele tem que entender por que ele está fazendo aquilo ali e ter um aprendizado, né? Sim. E aí eu trago uma contribuição, se você me permite, e aí a gente sai um pouco do âmbito escolar. A experiência que eu tive, aí, até porque tem a ver com o tema da nossa live, que é o Conferbol Inclusão, foi a experiência que eu tive, Eduardo, dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro, onde nós fomos convidados pelo psicólogo João Delfim Nadaz, que lá atuava com um projeto chamado Vida, e que ele viu a possibilidade do Conferbol modificar a essência, a mudança dos detentos. Porque dentro do sistema prisional, a atividade física que os detentos tinham direito era o futebol. Porém, eles utilizavam o futebol para acertar as suas diferenças. Então virava um futebol mais ou menos daquele dos jogos, né, antigos, lá de Roma. Isso aí. Do pescoço para baixo ou para cima, tudo era válido. Né? Então, ele pesquisando sobre o Conferbol, ele viu nas regras do Conferbol, ele viu essa possibilidade. Me convidou, eu aceitei esse desafio. Né? E trabalhamos 3 anos dentro do sistema prisional com o Conferbol, onde nós adaptamos a regra oficial, né? Inventamos outras maneiras de jogar Conferbol, respeitando sempre o não contato físico, a não progressão com a bola, tá? E começamos trabalhando com o gênero masculino, e aí sim tínhamos que não tinha homens e mulheres, não era permitido, e fomos inventando várias maneiras de jogar Conferbol, adaptando aquele grupo, né? E inserindo algumas regras de inclusão, né? E com muito sucesso, observando principalmente a mudança comportamental,
a diminuição da agressividade, o aumento da capacidade colaborativa, ou seja, detentos que não se falavam ou que se juravam de morte, ao jogar na mesma equipe e devido à regra da não progressão com a bola, porque aí está a magia do corfebol. Onde é que está a afetividade do corfebol? É no momento que você passa e recebe a bola. É no momento que o habilidoso ele se iguala ao não habilidoso. O alto se iguala ao baixo. O mais forte se iguala ao mais fraco. Então, nesse momento onde você trabalha muito essa questão do grupo, da equipe, né, eu pude observar de uma maneira muito rápida essa mudança comportamental. E teve a regra no corfebol brasileiro, né, e aí corfebol com K, que essa é a grande diferença do corfebol com K para o C, né? O corfebol com C trabalha mais na perspectiva da competição. Nós, eu, Marcelo e aqueles que se identificam mais com o nosso objetivo, com as nossas metas, que é a cooperação, né? A gente trabalha muito essa questão da mudança comportamental. Então a gente inseriu dentro do sistema prisional com muito sucesso a regra do palavrão. Então no corfebol brasileiro com K não é permitido palavrão, nem na comemoração. E aí é muito engraçado, porque quem chega até se adaptar a essa regra tem dificuldade. E ao efetuar um ponto muito bonito, ele acaba extravasando a sua alegria falando um palavrão. Porém, ele dá o direito a outra equipe, e aí todos os jogadores, de efetuar um arremesso. Então, você às vezes está ganhando de 1-0 e você passa a perder de 8-1 ou de 10-1. E aí dentro do sistema prisional era muito engraçado. Porque acontecia isso, os detentos reclamavam, e aí eu comecei a observar essa reclamação modificando. O que antes era um xingamento, um tapa, uma atitude mais agressiva. Não faça isso. Você vê a cordialidade, a educação, a magia do jogo fazendo a diferença. Né? E aí a própria pessoa que efetuava o ponto ia falar um palavrão, o cognitivo funcionava na hora, eu olhava para mim e falava, eu não falei nada. Eu parava o jogo, abraçava, todo mundo vinha, abraçava, as duas equipes. Tá? Eu conseguia fazer essa magia onde o adversário deixava de ser adversário e se tornava amigo. Então nós tínhamos duas equipes de amigos, porque a gente precisa dos outros amigos que estão na outra equipe para jogar. Sim, não sai jogo. Então, essa palavra adversário, gradativamente, dentro do sistema prisional, ela foi se transformando em amigo. E depois, Eduardo, a gente colocava também palavras positivas. Então, cada um dava a sua sugestão, né? Amigo, amizade, amor, compaixão, paixão, solidariedade. E ao efetuar um ponto, se você se lembrasse e você falasse solidariedade, né? E era atribuído mais um ponto à sua equipe. Bem. Mas você não pode demorar muito. Fez o ponto. Tem que falar. E tem que falar a palavra que você não pode esquecer. Porque às vezes você lá no meio do jogo, você fazia o ponto, né? E vamos dizer que você colocou amor. E aí você faz o ponto e você solidariedade. Aí todo mundo vai falar, Eduardo, você era amor. Aí, então tinha essa brincadeira, né? E tanto os psicólogos como os diretores esse trabalho foi muito legal, foi muito bom. E fomos lá fazer uma experiência e acabamos ficando 3 anos. E depois fomos para a ala feminina, também com muito sucesso, fazendo sucesso. A experiência maior foi com os homens, mas depois fomos para a ala feminina e foi maravilhoso. E
trazendo isso para a nossa realidade, né? Quantas e quantas escolas, né, Eduardo? Nós não temos, às vezes, essa realidade. É verdade. Então, o Corfebol com K, né, que é o Corfebol que eu trabalho, que é voltado para cadeirantes, autistas, terceira idade, pessoas excluídas, né, família, pais e filhos jogando, né, mães, pais, filhos, né, pessoas com dificuldade motora. É para esse Corfebol, é esse Corfebol que nós acreditamos. Terceira idade, né? Esse é o Corfebol com K, é o Corfebol que o professor Marcelo vem trabalhando aí ao longo de 22 anos. Sim, e essa que é importante esclarecer para quem está assistindo aqui, a gente agradece. O pessoal tem comentado aqui, ó, o Renato Brito falou que utiliza essa mesma regra do palavrão em comunidades com futebol. Sim, sim. Professor Renato Brito, grande amigo, grande parceiro, colega de faculdade, um grande amigo. Um abraço para ele. O Carlos Michel, abraço. O Carlos Michel falou que está elaborando um TCC, está falando sobre os jogos cooperativos, e ali nos comentários foi falado que o Corfebol ele se encaixa perfeitamente. Então já deixo aqui o contato do professor Marcelo também para o Carlos. Com certeza. Ao longo desses 22 anos, Eduardo, nós já orientamos pelo Brasil inteiro diversos estudantes de educação física que se apaixonaram, assim como eu me apaixonei pelo Corfebol. Eu estou à disposição para aprender também, cada um na sua realidade. Recentemente, no nosso canal Corfebol Brasil, do qual você já está convidado a participar da nossa live, né? Recentemente tivemos uma live com um estudante, Romário Leite, lá da Paraíba, da Federal da Paraíba, que fez um trabalho maravilhoso, né? Corfebol, a convivência através do Corfebol, onde ele inventou, ajudado pelo seu irmão, que era engenheiro, ele inventou lá uma estrutura muito legal, usou a criatividade dele, né? Então, assim, eu estou à disposição a todos que quiserem entrar nesse mundo, se aprofundar. Tem várias matérias que auxiliam, tem vídeos meus, o nosso canal agora está crescendo, a gente vai apresentar um conteúdo, né? O mesmo sucesso que eu tenho nas minhas aulas com o Corfebol, eu quero que os meus colegas também tenham, né? E hoje a gente tem o recurso do YouTube, a gente tem as redes sociais que auxiliam, que nos aproximam, né? Às vezes afastam, mas se a gente souber trabalhar, a gente se une, né? Então, assim, eu estou à disposição de quem quiser escrever artigos, né? Estar comigo, né? Assim que eu passar esse pesadelo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu pretendo aqui no Rio a gente fazer vários encontros em áreas de lazer, em espaços públicos, para que as pessoas se conheçam, venham jogar, venham brincar, isso para diferentes públicos, né? Eu quero muito voltar a trabalhar diretamente com o Corfebol, porque eu estou sentindo muita saudade. E eu tenho uma dívida, né? Meu filho está com 8 anos, ele mora em Petrópolis, quero mandar um abraço para ele. Eu sempre mando um abraço para ele. Muita saudade do meu filho, Miguel de Oliveira Soares. E meu filho ainda não vivenciou essa emoção que é o Corfebol. Estou devendo isso a ele. Né? Então, a última vez que ele esteve na minha casa, ele viu um material desmontado e aí ele me perguntou: pai, o que é isso? Aí eu falei: é o material do Corfebol. E aí ele falou: é aquele jogo que você aparece na televisão? Eu falei: pai, você me ensina? Cara, quando ele falou isso, eu falei: ensino. Mas aí veio a pandemia e eu estou devendo isso a ele, né? E eu quero muito estar aí com vocês e já viajamos, tivemos a oportunidade de realizar cursos, palestras, eventos em todo o Brasil e quero muito retornar, né? A gente possa fazer esses encontros e cada um no seu estado também, né? Construindo o seu material, né? Promovendo e a internet vem aí para nos aproximar. Eu quero muito. Quem quiser pode me adicionar aí no Insta, no Facebook, né? No nosso canal Corfebol Brasil, né? E adicionar lá, porque tem muito conteúdo, vai ser aulas de paixão a essa modalidade.
Está convidado também, professor Marcelo, tanto por mim, o professor Eduardo, quanto a professora Isabela, de estar aqui conosco em Santa Catarina também, fazendo um curso demonstrando a modalidade, para Sim, outros professores também. Isso é muito sim, enriquecedor e só tende a crescer ainda mais a modalidade, a questão educacional do esporte, que, bem como tu isso. falou, são valores que cada vez mais necessários, porque a população acaba ficando mais individualista, mais Sim, agressiva, e a gente trabalha isso sim, todo dia com essas crianças, né? sim, E sim. essas modalidades alternativas, como o corfebol, abrem uma janela assim enorme, assim enriquecedora de aprendizado. Então Sim, está sim. convidado. Eu recentemente, agora, no nosso canal, na segunda-feira, eu acho até que você assistiu, se você não assistiu, depois assiste. Eu consegui reunir 5 amigos, né, dos esportes alternativos, né? O Ultimate Frisbee, o Mambol, o Zácaro Ball e o Flag Ball, né? E 5 guerreiros, 5 heróis, 5 pessoas que estão aí lutando, né? Valorizo muito a questão do esporte brasileiro, tanto o Mambol quanto o Zacarubol são esportes genuinamente brasileiros, né? O Corfebol é holandês, o Flagball é americano, o Ultimate Frisbee é americano, mas é, é fundamental a gente aprender Mambol, aprender o Zacarbol e ajudar esses brasileiros que, como nós somos, né? Uhum. Porque é um esporte genuinamente brasileiro, 2 esportes genuinamente brasileiros. Então, é, é, então eu acho que a união faz a força. E no momento que eu abro o espaço também para esses amigos no canal Corfebol, né? O assunto não fica girando em torno só do Corfebol. Eu vou produzir muito conteúdo, muitos vídeos, videoaulas, vamos ter curso. Te agra... Vamos sim, já vou fazer um convite, né? Mestre João Batista Freire mora em Santa Catarina, é de Florianópolis, ele vai estar certamente, né? Ele tem uma agenda bem complexa, assim, bem agitada, mas vou tentar conciliar a minha ida para que ele esteja nesse curso, né? Porque estar com João Batista Uhum. Freire, né? São gotas de sabedoria. Cada minuto ao lado dele, Ah, ele calado, ele ensina a gente, é né? verdade. Então vai ser um prazer enorme. Ainda não conheço Santa Catarina. Para falar a verdade, ainda não conheço a região sul, né? Eu tenho muita vontade de conhecer a região sul e divulgar o Cafébol. Eu acho que isso é que a gente precisa aí. Então, o amigo que está escrevendo sobre Cafébol, estou à disposição. Conte comigo, vai tirar 10. Eu tirei 10, vai tirar 10 também. O pessoal tá colocando ali, o Carlos, o Michel colocou top, apareçam por Lages, Santa Catarina. Lages aqui é bem perto. Eu e a Sim, Isabela, a gente mora em Timbó, sim, sim, perto de Blumenau, da questão do Vale do sim, Itajaí. Então é tudo, sim. Florianópolis também, é um pulinho. Então tá todo mundo perto aqui. Sim, a gente pode organizar um evento, pode trazer alunos ou eu deslocar, a gente pode, isso aí é o de menos. Eu gosto muito de uma música do Milton Nascimento, Uhum, né? Todo artista tem que ir onde o povo está, né? Mas eu uhum, não sou artista, eu sou povo, eu sou sim. igual a todo mundo. E eu vou onde vocês vão ver, né? Vocês me conhecendo pessoalmente, vocês vão ver que eu sou um apaixonado, né? Eu Marcelo, peço sempre. Sim, ah, eu peço. desculpa interromper, Sim, mas vai sim. fechar aqui uma hora aqui da live, aí o Instagram ele Ah, sim, corta. sim. Aí então é Sim, corta. só pra gente vai continuar as conversas, tá muito boa. A gente tá aguardando a cereja do bolo, que é para falar mais ainda sobre o corfebol. O pessoal Ok, ok. continua nos assistindo, vai ter a segunda Ok. parte. Então é bem importante que às vezes a gente faz Segundo lives tempo, segundo tempo. no segundo tempo, né? As pessoas acham que terminou, mas não. Tem Não. mais ainda live. Vocês podem mandar também perguntas. Eu tô gostando, o pessoal tá conversando ali pelo chat. A gente agradece, Legal. o Marcelo também, pelo vocês estarem aqui ouvindo nós, participando. Isso é Sim, muito, sim. muito bom. Bom, Marcelo, então eu vou abrir então a segunda.
pra gente continuar, tá? Sim, Muito bom. com certeza, com certeza. Tô à disposição. Tá. Eu sei que tem esse tempo limitado aí, mas sem problema. Seria bom se continuasse, né? Sim, Direto. sim, sim, sim. Vamos lá, vai cortar, né? Mas como eu estava dizendo, né? Então a gente está sempre orientando, ajudando aí as pessoas que gostam do jogo, né? Alguns vídeos meus